retomada aí do que a gente conversou nas últimas aulas, falar um pouco sobre a crise do feudalismo e o início das cruzadas. Vamos lá. Para a gente poder entender a crise do feudalismo e as cruzadas, a gente precisa ter algumas coisas em mente. Esse período de crise do feudalismo, ele acontece entre os séculos XI e o século XV, tá? E a crise feudal, ela também pode ser chamada de Baixa Idade Média. O que levou a essa crise do feudalismo durante esse tempo? Existiram três grandes fatores. Ai, professor, mas eu preciso saber em ordem? Não, não precisa. Mas você precisa saber os três motivos. Eu vou falar a ordem porque eu sei. Então vamos lá. Um dos primeiros motivos que levaram à crise do sistema feudal foi o crescimento da população. Lembre-se que todo mundo que morava no feudo, inclusive primeiro, segundo e terceiro estado, eles viviam no mesmo espaço, beleza? Ou seja, onde aqueles que trabalhavam, que era o terceiro estado, tinha como obrigação a fazer o quê? A cuidar da alimentação do primeiro e do segundo. Porque o terceiro estado ele era responsável principalmente pela agricultura. Ou seja, a variedade de coisas que o primeiro e o segundo estado comia vinha do trabalho do terceiro estado. Porém, eles tinham uma ideia muito interessante de que quanto mais filhos as pessoas tivessem, maior seria a quantidade de pessoas que trabalhariam. Ou seja, diminuindo assim os impostos. Só que eles acabaram se enganando nisso. Por quê? Quanto maior a quantidade de pessoas que existia dentro Elas do tinham que feudo, se alimentar. né? Além de ficar difícil ele se alimentar, ele ainda comia em abundância, certo? Porque é proporcional. Quanto mais gente trabalhando, maior vai ser o luxo do primeiro e do segundo estado, certo? Então, a quantidade gigante de pessoas fez com que a gente tivesse o segundo problema que ocorreu aí durante a crise do feudalismo, que foi a fome, certo? Então, enquanto o primeiro e o segundo estado ganhavam alimento através dos impostos, da corvéia, da talha e da banalidade, o terceiro estado começou a morrer de fome. Então, você tem muita gente, pouco alimento, consequentemente, pessoas morrem de fome. E aí que está o interessante. Por quê? Sobrava comida para o primeiro e para o segundo estado. O primeiro e para o segundo estado fazia aqueles banquetes, aquelas festas gigantes e tal, e sempre sobrava comida. Só que ao sobrar comida, eles não davam para a população. Eles simplesmente jogavam fora. E ao jogar alimento fora, a gente tem um problema. E esse problema vai gerar o terceiro efeito da crise do feudalismo. Esse problema era: não havia aterro sanitário. O cara não tinha onde jogar os lixos dele. Ele não sabia onde ele jogava o lixo, que ele tinha que colocar a terra por cima. Eles não tinham essa noção. Então o lixo ficava todo acumuladinho no canto de algum lugar. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer uma porrada de animais que se alimentavam do lixo. O porco é um exemplo, porque o porco se alimenta da lavagem, mas ele é o mais de boa de todos eles. Os problemas eram as cobras, os escorpiões, os morcegos e principalmente o rato. E o rato é o nosso problema. Por quê? Se você notar, os animais que eu falei para vocês, eles pertencem a uma cadeia alimentar. Você concorda comigo?
Porém, entretanto, todavia, nós sabemos que o maior predador do rato é o gatinho. E olha só que interessante. O gatinho, ele tem hábito noturno, certo? Ele gosta da noite, ele curte a noite. E olha só que interessante. A Igreja Católica, no auge da sua esperteza, o clero, ele simplesmente começou a fazer algumas comparações com aquilo que ele pregava na sua cultura clerical. Né? Lembrando que a cultura clerical ela é baseada no medo e na santidade. O que vai acontecer? O maior medo do pessoal daquela época era ir para o inferno. E aí, olha só que interessante. Mano, eles começaram a perceber que os gatinhos, eles têm orelhas pontudas, queixinho mais fininho e bigode, fazendo com que ele pareça uma criatura que a gente chama de gerente do inferno. Ou seja, a igreja falou, caramba, o gatinho parece o demônio. O que ela resolveu fazer? E para ajudar, o gatinho, quando você olha para ele durante a noite, o zoinho dele brilha. E os caras acreditavam que esse era um animal possuído pelo gerente do inferno. O que a igreja mandou fazer? Mandar matar todos os gatos, principalmente aqueles que eram de cor preta. Por isso que a gente tem aquela superstição de que gato preto dá azar. Então, eles simplesmente mataram os gatos, o que aumentou a quantidade de animais, principalmente o rato. E o rato, ele tem mais 2 animais que ficam na sua pelagem, que é o carrapato e a pulguinha. Como muita gente passava fome nessa época, eles procuravam os lixões. Por procurar esses locais onde eles acabavam achando o alimento deles, que era jogado fora pelo primeiro e para o segundo estado, muitos vão ter contatos com essas pulgas e com esses carrapatos do rato. E esse carrapato do rato, ele transmite uma doença chamada de peste negra, que é o nosso terceiro elemento da crise do feudalismo. Então, ou seja, a peste negra, ela matou em torno de 1/3 de toda a população europeia. Né? Oi. Eu pesquisei sobre a peste negra, apareceu que ela ia... Eu pesquisei sobre a peste negra e lá falou que ela matou 75 a 250 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Na Europa e na Ásia, porém o maior foco foi dentro aí da Europa, justamente por causa do acúmulo de lixo. Né? Então é até interessante a gente fazer uma relação com o que a gente está vivendo hoje. Né? Lá estava falando Eurásia. Hã? Lá estava falando Eurásia, que é Europa e Ásia. É, Europa e Ásia, mas a Eurásia ali é a divisão entre o continente europeu e o asiático, tá? Só para ficar claro aí para vocês. Fala. E também, tipo, a gente fala, tipo, 250 milhões de pessoas, hoje não seria tão grande coisa. Seria muita Hoje gente. não, né? Porque a nossa população hoje é em torno de 7 bilhões. Naquela época, a população, se ela chegasse a 2 bilhões, 2 bilhões e meio, era muito. Né? Ou seja, é bastante gente. Para o continente europeu ainda, que é o menor de todos, isso daí tem uma significativa muito grande. E aí é até legal que a gente pode comparar a peste negra com mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Qual que foi a solução encontrada para evitar novos contágios? Colocar a população dentro de casa até eles criarem um sistema de coleta seletiva de lixo,
porque a higiene naquela época ela era muito seletiva. Para você ter uma noção, o banho, que para nós brasileiros é algo comum, a gente toma de 2 a 3 banhos por dia. Na Europa, principalmente em época de inverno, o cara toma um banho a cada 3, 4 dias. Então, a nossa higiene ela é muito melhor do que a do europeu. E né, por isso que morreu tanta gente na Europa por causa aí do Covid-19, porque não tem o hábito de tomar banho, diferente da gente. Só que isso... Por causa do frio, né, Gui? Exatamente, por causa do frio. Mas isso não inibe a gente. Então, todas as medidas que a gente está tomando são medidas protetivas. Ou você acha que o rei gostou de ver a galera morrendo por causa de doença? Óbvio que não. Mas como assim... Não, ele ia ficar um pouco comido. Ou seja, como a ciência era praticamente inexistente, o que acontecia? Mano, a galera ia na tentativa e no erro. Claro que não deu muito certo. Por quê? Como a peste negra ela era exclusivamente do feudo, eles vão achar alternativas para tentar inibir a peste negra. Principalmente para as pessoas do terceiro estado, que era a galera que estava passando fome. Então, muitos deles, eles vão ser expulsos ou vão fugir do feudo com medo da peste negra. E aí, olha só que interessante. Essas pessoas que foram expulsas, elas vão ser chamadas de marginais. Marginais porque desrespeitaram uma coisa de dentro do feudo. Então, ela vai ser punida. E a punição que a pessoa recebe é ser expulsa de dentro do feudo. E olha só que interessante, a gente vai fazer uma relação aí com ciências. Qual que é a função da margem? Não é proteger o rio? No caso do feudalismo, quem protegia o primeiro e o segundo estado era o terceiro. Se ele foi expulso, ele vai ter acesso ao alimento? Não. Ou seja, ele vai viver na pobreza. Ou seja, a margem pior do que ele estava dentro do feudo. Só que a alternativa encontrada pelos membros do terceiro estado foi a seguinte: eu vou embora do feudo e vou procurar outro lugar para eu viver. Afinal, eu sei cuidar da terra, eu sei produzir alimento. Então, você vai ter o contrário do que formou o feudalismo. Se antes a galera fugia das invasões bárbaras para ir para o campo viver dentro de um feudo, agora ele está saindo do feudo por causa da fome e da peste negra e ele vai começar a habitar as cidades. Ou seja, a partir de agora, a gente vai ter um êxodo rural, que o cara vai fugir do campo e ir para a cidade. Beleza? Quem me chamou? Eu. Eu quem? Igor. Fala, Igor. Mas, tipo, se as pessoas saíam do feudo, o primeiro e o segundo estado ia ficar sem comida, né? Porque os nobres trabalhavam para eles, os nobres e os camponeses, né? Perfeito, perfeito. O nobre e o clero, eles vão ficar sem alimento. Por isso que eles vão é ótimo, né? Eles vão expulsar alguns, eles vão deixar pessoas resistentes fazendo trabalho dentro do feudo para que o primeiro e o segundo estado não passem fome. Porém, pera um pouquinho só. Porém, se a maioria saiu de dentro do feudo e foi para a cidade, você concorda comigo que a produção de alimento também vai diminuir? Sim. Então é isso que vai acontecer. Só que aquele que vai estar na cidade, longe da peste, ele vai conseguir cuidar da terra. Porque a gente não pode imaginar uma cidade como a gente conhece hoje. A cidade, para eles, eram várias casinhas próximas umas da outra, mas com um grande pedaço de terra. Então, eles vão pegar essas terras e vão produzir o alimento que eles produziam dentro do feudo. Então, dentro da cidade, ele não vai passar fome, como ele passava dentro do feudo. Beleza? Sim. Mas, tipo, o feudo... As pessoas que entravam no feudo se protegiam das guerras. E quem saísse
não ia ficar protegido, né? Exatamente, só que lembre-se que durante o período do feudalismo foi o período que teve menos guerra. Então, se ele está na cidade, ele vai enfrentar alguma guerra? Não vai. Não vai, porque ninguém atacou a cidade. Entendeu? Então, eles vão habitar aquilo que a gente chama hoje de cidade fantasma. Porque a cidade não vai deixar de existir por causa do feudo. A única coisa é que ela não vai ser ocupada. Então, as construções, a estrutura da cidade, ela está lá. Então, na hora que ele sai do feudo, ele vai encontrar abrigo, ele vai encontrar terra e, consequentemente, ele vai produzir. Só que tem um detalhe interessante. O que ele vai produzir fica para ele. Ele não vai precisar pagar os impostos. Então, você vai ter uma abundância de alimento que vai gerar um processo de troca, escambo ou permuta, que é a mesma coisa, entre os membros da própria cidade. Por isso que a gente fala que uma das consequências da crise feudal foi o renascimento urbano, porque a cidade começou a ser ocupada de novo, e também o renascimento comercial. Porque o que ele produzir a mais do que ele precisa, ele vai trocar por um outro produto da sua necessidade. Então, ele vai manter um sistema de troca, porque ele não conhece o dinheiro ainda, beleza? E ele vai começar a praticar a troca de dentro da cidade. Só que na hora que ele começa a produzir os alimentos dentro da cidade, a igreja, o clero no caso, eles vão falar, pô, eu sou dono das terras de dentro e de fora do feudo. Isso inclui as cidades. Se o cara está na cidade e ele não me paga imposto, ele é um pecador. E aí, olha só que interessante. O que a igreja vai fazer para defender as suas terras? Isso a gente vai falar no nosso próximo episódio. Ou seja, né? O que a Deixa igreja vai fazer? ansioso. Ela vai simplesmente tentar defender as suas terras de fora. Com a ajuda de quem? Não sabemos. Mas fica aí a aula de hoje para vocês. E aí a gente continua na próxima.